Olá, meus alunos do 7º ano da Escola José Jucá de Souza Castro. Eu já apresentei a correção da atividade passada para vocês. E vou continuar a aula falando sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, ou seja, os chamados biomas, né? Os biomas que antigamente recebiam esse nome agora são chamados de domínios. Na aula passada eu coloquei uns vídeos do professor Jubilu como sugestão para que vocês facilitassem essa compreensão. Então eu vou apresentar no livro de vocês, na página 152, tema 2, os 6 domínios. Os 6 domínios brasileiros. Uma área geográfica no qual predominam certas características de clima, relevo e hidrografia, assim como vegetação e solo específicos, vão constituir um domínio morfoclimático, ou seja, os chamados biomas, como eu mostrei para vocês, como eu informei anteriormente. No Brasil podem ser encontrados os 6 domínios morfoclimáticos, além das áreas de encontro entre os domínios, e essas áreas de encontro são chamadas de faixas de transição. Então, o primeiro dos domínios é o domínio atlântico, que é a região situada na região costeira, com predominância do bioma típico da floresta tropical. O domínio amazônico, região localizada no norte do país, no norte do Brasil, onde predomina o bioma do tipo também floresta tropical. O domínio do cerrado, que é a região que ocorre principalmente no centro do país, onde predomina o bioma parecido com o da savana. O domínio das caatingas, região que prevalece no nordeste aqui do país, aquela que nós estamos situados, né, com predominância do bioma também tipo savana. Domínio das pradarias, que é a região própria do sul do Brasil, com predominância do bioma do tipo pradaria. E o domínio das araucárias, que é uma região localizada no sul do Brasil, com predominância do bioma do tipo floresta subtropical úmida. Na imagem, a figura A, eu apresento para vocês o Pantanal, uma foto de uma imagem do Pantanal Mato Grossense, que corresponde a uma área de transição. Uma área de transição é aquela que apresenta tanto características de um domínio como de outro. No caso desse Pantanal, dessa imagem, é uma transição entre o domínio amazônico e o domínio do cerrado, ou seja, uma transição de biomas. Vamos continuar avançando aqui. Eu quero apresentar para vocês esse mapa. Vou reduzir mais aqui a imagem. Pronto, nesse mapa, no domínio amazônico, é um dos domínios mais amplos, mais extensos. Vocês podem observar aqui, ó, na região norte do país. Vamos localizar o nosso, que é o domínio das caatingas. É esse dessa cor. Essa cor aqui, marrom. Essa cor aqui, ó. Tá nessa faixa de letra C, aqui, próxima à letra C. Esse é o domínio da caatinga. O domínio do cerrado, bem extenso também, que é essa cor verde. O domínio atlântico, que é mais na faixa litoral do país, ó. O litoral é próximo às praias, ó. Que é essa cor rosa, onde eu estou percorrendo com a seta. É o domínio de Mata Atlântica. O domínio das araucárias está aqui situado no sul do Brasil. O domínio das pradarias bem ao sul do Brasil. O domínio das araucárias é mais sudeste, enquanto que o das pradarias é mais no sul. E as letras A, B e C representam as áreas de transição. São 3 áreas de transição entre um domínio e outro. O que é a área de transição? A área de encontro entre um domínio e outro, né? Por exemplo, a letra A está representando o Pantanal Mato Grossense. A letra B, a Mata dos Cocais, que está entre o domínio amazônico e das caatingas. A letra C, o Agreste. O Agreste ele está em transição entre a caatinga e a Mata Atlântica.
A atividade que eu quero para vocês é esse de olho no tema aqui, ó. Escreva no caderno um pequeno texto relacionando os termos bioma, ecossistema e domínio morfoclimático. Eu quero que vocês escrevam, ou melhor, digitem até no celular de vocês mesmos e enviem para mim o que é bioma, o que é ecossistema e também o que é domínio morfoclimático, certo? Eu já expliquei hoje isso para vocês. Pessoal, eu vou começar apresentando para vocês a Mata Atlântica, que corresponde aí ao domínio atlântico, certo? Ou bioma de Mata Atlântica. É uma das regiões de maior biodiversidade do mundo. O que é isso, biodiversidade? Que tem a maior diversidade de seres vivos, né? Animais, plantas, fungos, bactérias, enfim, compreende uma das maiores biodiversidades do mundo e muitas delas estão aí ameaçadas de extinção. Esse é um bioma que está ali compreendido entre as faixas litorâneas que vão do nordeste do país ao sul do Brasil, certo? É um bioma que está mais próximo ali da região entre a faixa dos mares, ligando aí logo no início da parte continental. Recebe também o nome de mares de morros, né? Por apresentar uma cadeia de montanhas ao longo da costa. É o principal bioma que corresponde a esse, aliás, o principal bioma que compõe esse domínio é a floresta tropical, que recebe o nome de Mata Atlântica. As características desse bioma é que apresenta um clima quente e chuvoso, ou seja, apesar de chover, tem um clima muito quente. O solo, em geral, é pobre em nutrientes, é úmido, com pouca incidência de luz. Na camada superior do solo se acumula grande quantidade de matéria orgânica, a serrapilheira. Essas características favorecem a presença de micro-organismos que são decompositores, que vão liberar nutrientes necessários para o desenvolvimento da vegetação. Muitos animais vivem no solo, como minhocas e insetos, contribuindo para a fertilidade do solo. Ó, pessoal, o solo ele não é rico em nutrientes, mas o que faz com que a vegetação se expanda é justamente porque a parte superior do solo se acumula grande quantidade de matéria orgânica, folhas de vegetais, enfim, isso dá continuidade aí à fertilização do solo, mas não que o solo já seja rico em minerais, enfim, em nutrientes próprios. Grandes quantidades e variedade de plantas como jequitibás, rosas, cedros, figueira, ipê, bromélia, orquídeas, samambaias. É uma floresta muito pesada, muito densa, e há uma forte competição por luz e por espaço. As árvores mais altas, de 30 metros, barram a maior parte dos raios solares, ou seja, está na parte interna da floresta, é basicamente escuro. Nas partes mais baixas, ou seja, no estrato mais baixo, há muitas plantas pequenas que vivem sobre as outras, para poder obter maior quantidade de luz, como briófitas e pteridófitas. Eu já falei para vocês que briófitas foram os primeiros grupos de plantas que apareceram, né? E depois vieram as pteridófitas, que são favorecidas pela grande disponibilidade de água. Eu apresento para vocês aqui uma imagem de uma paisagem típica da Mata Atlântica, é a Serra do Mar, em Guaratuba. Essa imagem foi tirada em 2016. Travando aqui. Uma outra característica da Mata Atlântica, eu já falei para vocês, que é justamente uma das maiores biodiversidades do planeta, com muitas espécies endêmicas, ou seja, espécies que ocorrem exclusivamente naquela região, ou seja, exclusivamente da Mata Atlântica. Muitas espécies de plantas, de animais, né? Como por exemplo, onça-pintada, mico-leões, insetos, serpente, perereca, tamanduá, cutia, preguiças, enfim. Infelizmente a Mata Atlântica vem sendo devastada, né? Mais de 70% da população brasileira e também
os grandes polos industriais, petroleiros e portuários do Brasil estão localizados em áreas litorâneas, e isso comprometeu muito esse tipo de bioma. Então, originalmente, do que nós temos hoje, né, ela ocupava cerca de 16% do território brasileiro, que iria do Nordeste ao Sul do país. O que resta dela hoje é apenas 7%, ou seja, restam apenas uma pequena quantidade, né, dessa floresta, desse bioma, que é o bioma de Mata Atlântica. Outra área aqui, uma imagem aqui mostrando uma área desmatada da Mata Atlântica, em Minas Gerais, em Conceição de Ibitipoca, Lima Duarte, Minas Gerais. Olha aqui o espaço aberto aqui provocado pelo desmatamento. Então eu vou encerrar apenas com a Mata Atlântica hoje. Na próxima aula eu falarei de outros biomas, certo? E fica essa atividade que eu propus para vocês anteriormente, certo? Portanto, até a próxima. Um abraço. Na próxima eu falarei sobre o domínio amazônico. Valeu!